Então, vamos começando. Gente, bem-vindos aí, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez aí ao nosso encontro de leitura para Ulisses, do Platão. A gente parou no encontro passado, né, com o início aí de uma discussão, de um debate do Sócrates com o Menexeno. O Menexeno havia chegado, ele havia saído, né? Tranquilo, Tiago. E ele havia saído para dar vazão a um intercurso entre o Sócrates e Ulisses, que era uma maneira de o Sócrates mostrar como é que se aproxima de um jovem para poder educá-lo. E depois disso, o Platão, com toda a sua cenografia, né, com toda a sua encenação, consegue fazer com que o Menexeno retorne, e nesse retorno a gente viu em que medida aquela conquista do Sócrates de se aproximar do Ulisses criou uma espécie de triângulo amoroso entre eles, né, de tal maneira a fazer com que o Sócrates coloque Ulisses ao seu lado para combater o Menexeno, né, ou para se posicionar contrário, ou por oposição ao Menexeno. Nesse debate com o Menexeno que a gente viu no encontro passado, foi a ideia de que a amizade, ela, para ser caracterizada, ela precisa ser caracterizada a partir dos indivíduos que estão nessa relação, né? Então, Sócrates aí pelo menos coloca 3 questões, e ele vai discutir as 3 para, ao final, chegar a conclusões sobre essas posições, tá? Então, eu dei a ideia de a gente sempre entender essa relação como um indivíduo A se relacionando com um indivíduo B, tá? Então, quando eu falar de A e B, eu estou falando desses 2 indivíduos que estão relacionados, sendo o A a parte ativa, aquilo que no grego aqui está sendo identificado como aquele que se dispõe a se aproximar, né? E o B, aquele que se deixa aproximar, né? Ou aquele que se faz amado, como está sendo dito no texto pela tradução, tá? Então, a primeira ideia que o Sócrates debate com o Menexeno é se, afinal, nós dizemos que existe amizade quando A ama B. Ou seja, quando você tem o amante, e é esse amante que é amigo de B, tá? Mesmo que B não seja amigo de A, tá legal? Ou seja, mesmo que o amado não ame também o amante. E essa caracterização o Sócrates faz trazendo exatamente a relação que existe com o termo eros, né? Então, existe aí uma divisão, uma separação, uma caracterização diferenciada entre a relação erótica e a relação filial, a gente acaba entendendo de uma outra maneira, né? Mas uma relação que deriva aí do termo filia. Por quê? Porque nessa primeira caracterização, o Sócrates quer aproximar as 2 relações, tentando questionar em que medida a filia poderia ser caracterizada a partir de uma analogia com a relação erótica. O que ocorre na relação erótica? Você tem o erastés, que é o amante, e esse amante se movimenta na direção do amado. E esse amado passa a ser uma espécie de objeto de amor em relação ao qual ele pretende se aproximar, e mais do que isso, né, ele pretende conquistá-lo, ele pretende absorvê-lo, ele pretende dominá-lo para si. Tá? Então, o erastés, que é a parte ativa, ele se posiciona como alguém que, de fato, ama aquela outra pessoa. E nessa relação erótica, nessa relação de amor, a gente tem clareza de quem é que, de fato, ama nessa história, né? Quem ama nessa história é o erastés, é o amante,
aquele que se movimenta para o amor, e não necessariamente o amado, né? O amado, que é o objeto de amor, pode amá-lo ou não, mas a caracterização da relação erótica é basicamente uma caracterização de uma relação de mão única, principalmente, tá? Ela se realiza como uma relação de mão única, sempre um caminho de ida e não necessariamente um caminho de volta, tá? Diz aí, Michele. Quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone aí. Ou levantou a mão por acaso. Foi? Ainda não estamos te ouvindo. Saiu. Então, nessa caracterização, né, nessa relação de aproximação que o Sócrates está fazendo entre a filia e o eros, a ideia é que essa relação seja caracterizada como uma via de mão única. E o Sócrates vai dizer, é possível que a gente diga que existe amizade quando há uma relação de mão única, né? Quando há uma relação vetorial única, e não necessariamente quando há reciprocidade? Eles vão acabar concluindo de que, de fato, você só pode dizer que existe amizade quando há reciprocidade, ou seja, não é só quando aquele que se diz amigo de alguém é realmente amigo, mas também aquele em relação a quem a gente diz que nós somos amigos, precisa ser nosso amigo também. Portanto, precisa haver uma espécie de relação recíproca. E aí é que se entende a filia como sendo diferente da erótica. A erótica pode se realizar por meio de uma via de mão única, mas a amizade precisa dessa via de mão dupla, né? Dessa biunivocidade, né? Desse caminho de biimplicação, tá? Com essa caracterização, essa segunda caracterização, portanto, né, da amizade como uma via de mão dupla, né, como uma reciprocidade, uma relação recíproca, o Sócrates vai questionar um uso que os gregos faziam do termo philos, que aparece em várias palavras, como a própria filosofia. O que significa filosofia? É você estabelecer alguma relação de proximidade com a sofia, né? Aquilo que geralmente a gente traduz por amor à sabedoria, né? Mas amor aí, não entendido no sentido erótico necessariamente, mas entendido com relação a essa caracterização que o Sócrates está pretendendo fazer, ou seja, de uma relação que se estabelece a partir de uma proximidade desejada, tá? E com relação a isso, né, ou seja, quando os gregos utilizam esse termo para falar de certo tipo de comportamento que se apega a objetos, e aqui ele cita, né, os cavalos, codornizes, vinho, ginástica e a própria sabedoria, todos esses exemplos, que são exemplos de coisas, né, exemplos de entidades que não são necessariamente humanas, portanto não são sujeitos, mas são objetos, todas essas entidades podem ser amadas, segundo o vocabulário comum dos gregos. Isso quer dizer que existe um tipo de relação que os homens estabelecem com esses objetos que parece muito próximo da relação de amizade entre os homens. E aí o Sócrates vai dizer, se existe esse tipo de caracterização, se existe esse tipo de uso da palavra, como nós podemos dizer que a amizade é sempre recíproca? A não ser que a gente imagine que o cavalo é nosso amigo também, a não ser que a gente imagine que a ginástica é nossa amiga também, a não ser que a gente imagine que o vinho é nosso amigo também, a não ser que a gente imagine que a sabedoria é nosso amigo também, tá? Mas está subentendida aí a possibilidade de que isso ocorra, né? O Sócrates joga essa questão para o Menexeno, mas o Menexeno, pela sua juventude, acaba não percebendo que, em certa medida, os objetos estão posicionados de tal maneira que, no momento em que nós nos dispusemos, né, nós nos colocamos a sermos amigos deles, eles se tornam também, embora passivamente, nossos amigos também. Por quê? Porque nos agradam de alguma forma.
ou, em relação àquilo que o próprio Sócrates vai falar mais à frente, eles nos são úteis, tá? E a utilidade é uma característica fundamental da amizade, como vai aparecer mais lá na frente, tá legal? Então, pela juventude aí do Menexeno, o Menexeno acabou concordando com Sócrates que a relação de amizade não poderia ser recíproca. E mais do que isso, ele acaba tirando a conclusão, a partir desse exemplo da relação com os objetos, que independe se esse objeto nos ama ou não ama, ou até se ele nos odeia. O que importa é que a gente estabeleça a amizade em B e não em A. E aí, com isso, ele cria aí uma terceira tese, né? A primeira tese é de que a amizade era A em relação a B. A segunda tese é de que A e B precisam ser amigos, então precisa ser recíproco. E agora a terceira seria de que B, no momento em que é amado por A, é que de fato se torna o amigo. Tá? E aí, quando você diz que há amizade, quando você diz que o B é objeto da amizade. Tá? Então, é nesse momento, no momento em que a outra parte, né, esse B, se torna objeto da amizade, é que, de fato, você diz que existe a amizade. É por isso que ele vai dizer que o amado é sempre amigo do amante, independente se ele odeia ou se ele ama também. Tá? E, claro, essa é uma tese que vai ser bastante estranha, principalmente quando a gente relaciona com o ódio, né? Ou com aquilo que o grego chama de misom, né? Que dá origem aos nossos termos misoginia, misantropia, tá? Esse ódio, que na verdade é uma repulsa, tá? Seria melhor traduzido por uma espécie de repulsa a aproximação, uma repulsa a alguém ou a alguma coisa, tá? Então, foi exatamente aí que a gente parou no encontro passado, em 213A, em que o Sócrates indicava exatamente isso como uma conclusão, ou seja, acabamos de encontrar uma terceira tese, a tese de que é o B que precisa ser dito o amigo de alguém, mas isso vai parecer absurdo, porque não importa que B odeie ou ame o A, ele vai ser dito amigo de qualquer maneira. E como assim você vai dizer que alguém que te odeia, ele é seu amigo? Tá? Teria um problema aí, e é esse problema exatamente que a gente vai ler hoje. Tá? Então, a gente parou aí exatamente em 213A, da passagem de A para B, e a gente retoma aí esse trechinho para a gente ver como é que o Sócrates finaliza esse argumento. Acharam aí? A gente leu no finalzinho do encontro passado, nesse caso, o amigo é o amado, não o que ama, né? Ou seja, ele colocou aí a caracterização do amigo em B e não em A, como ele tinha feito da primeira vez. Essa é a terceira tese, e agora ele vai tentar criticar essa tese, porque o Menexeno concorda, né? O Menexeno já diz aí, creio que sim. Então, ele, ao que tudo indica, concordou com aquilo que o Sócrates tirou como conclusão. Vamos ver, então, a resposta do Sócrates. Ele diz, desse modo, também o inimigo é o odiado, não o que odeia. Ou seja, numa relação de ódio, ou numa relação de repulsa, como está sendo caracterizado aqui pelo grego, você tem que dizer que é B, que odeia, ou que é o inimigo, melhor dizendo, e não A. Mas veja que é um tanto incômodo, né? Porque você está dizendo, se A odeia B, né? Você tem uma relação de ódio entre A e B, o A odeia B, e aí o B vai ser caracterizado, portanto, como o inimigo, né? Esse indivíduo aqui que está sendo odiado é que vai ser visto como inimigo. Mas não importa se o B, inclusive, ame A. Por quê? Porque o A está odiando o B. Então, se A está odiando o B, ele está dentro de uma relação que ele é tomado como objeto de ódio. E dado esse lugar que ele cabe, né, como objeto de ódio, ele acaba sendo caracterizado como inimigo.
Da mesma forma que aquele que seria, no caso do amigo, seria caracterizado com amigo, não importa se ele de fato ame ou o odeie. Tá? Isso é muito interessante porque acaba levando em desconsideração o B como um sujeito. Tá? Essa terceira tese, e a primeira tese, de alguma maneira, elas colocam sempre o outro fator da relação como uma espécie de objeto. Da mesma forma que na relação erótica você tem o erúmenos como um certo tipo de objeto, né, que precisa ser conquistado, que ele é desejado e precisa ser conquistado. Tá? Isso não parece adequado para se falar da filia. Isso não parece adequado para se falar dessa relação de filos. Tá? E é isso que o Sócrates vai criticar agora. Muitas pessoas, portanto, são amadas por seus inimigos e odiadas pelos amigos, passando a ser, por consequência, amigas de seus inimigos e inimigas de seus amigos, no caso de ser amigo amado, não o amante. Né? Se levarmos a sério essa última tese, então, amigas de seus inimigos e inimigas de seus amigos é o que nós vamos ter nas relações. Mas, vai dizer o Sócrates, isso é mais do que absurdo, né, meu caro? Ou melhor, é impossível, adínaton, tá? Em grego aí é exatamente aquilo que não pode ser, tá? Ser alguém, então o que é impossível, né? Ser alguém inimigo dos amigos e amigo dos inimigos. Precisa haver aí uma certa caracterização adequada quando você fala sobre amizade e inimizade, porque não há como juntar as duas coisas. Eles são diametralmente opostos. Então, se você coloca numa relação um amigo sendo amigo do inimigo, isso não faz sentido, porque ele não vai ser amigo. Da mesma maneira que o inimigo colocado como inimigo de um amigo não vai ser necessariamente amigo dele, tá? Inimigo dele, né? Então, veja, para caracterizar de fato A e B, a gente precisa levar em consideração esses termos, mas não desconectados daquilo que de fato eles sentem um pelo outro. É preciso que haja, mais uma vez, uma relação de reciprocidade. E aí vai haver novamente aí uma retomada dessa situação de reciprocidade como sendo a mais adequada para caracterizar a amizade. Tá? Quando ele diz aí que isso é absurdo, ele diz polé-alogia. Alogia é sem razão, né? Logos é razão. Alogia, quando você diz que algo é sem razão, ou que é irracional. E aí o Carlos Alberto Nunes traduz por absurdo. Tá? Então, é uma coisa que não pode nem ser dita. É como se ele quisesse dizer isso. Né? É tão absurdo que ela é alogia, ela nem pode ser dita, porque no momento que você diz, você cria um absurdo, né? Você cria uma impossibilidade. E o Menexeno, então, vai concordar. Concordo inteiramente com o que diz Sócrates, respondeu o Menexeno. Logo, se isso é impossível, o amante é que virá a ser o amigo da pessoa amada. Por que o Sócrates volta a essa opinião de novo? Né? Essa foi a primeira tese que ele tinha refutado lá no início. Né? Logo, se isso é impossível, isso que a gente acabou de dizer, né? Que B é realmente o amigo de A, se isso é impossível, o amante é que virá a ser o amigo da pessoa amada, que era a primeira tese, de que A, de fato, é o amigo de B. Por que ele volta a isso? Porque é uma consequência do argumento. Se você diz que uma tese é impossível, a tese contrária ela é necessariamente verdadeira. Tá legal? Isso aí é uma das estratégias, né? É uma das metodologias da argumentação filosófica, e não só filosófica, né? Os próprios sofistas, como Gorgias, utilizava esse tipo de argumentação, que é chamada de redução por absurdo. Né? O que seria a redução por absurdo? É você demonstrar que a tese contrária àquela que você está querendo defender, ela, de fato, é falsa. Então, você reduz aquela tese a uma espécie de absurdo
para que você não a leve em consideração. Então, aquela tese vai se tornar alogia, né? Ela vai se tornar alogos, ela vai se tornar irracional. No momento em que ela se torna sem razão, a tese oposta torna-se verdadeira. Mas isso não quer dizer, e já ensinava o próprio Protágoras, né, também, isso não quer dizer que a tese oposta necessariamente seja verdadeira. Tá? É possível que as duas também sejam falsas. Tá? Essa é uma das características que a argumentação acaba trazendo e que, ao que parece, se coloca como uma espécie de antídoto contra esse tipo de raciocínio, contra esse tipo de argumentação por absurdo. Não é porque você demonstrou que uma tese é absurda que a outra tese, a tese oposta, ela vai ser verdadeira. Tá? É possível que haja aí um terceiro elemento ou uma terceira caracterização que não foi levada em consideração entre as duas. Tá? Claro que isso vai ser trabalhado melhor pela lógica, lá quando o próprio Aristóteles estabelece os princípios da lógica, ele, ao que parece, estabelece o princípio do terceiro excluído, né? Que seria o seguinte: entre duas posições, né, a terceira opinião não existe, né? A terceira opinião, ela não é possível. Então, a que seria impossível seria exatamente uma terceira via, né? Seria exatamente uma terceira posição. Entre duas, você tem que escolher uma. Isso é o tipo de uma caracterização lógica que é adequada para um determinado tipo de argumento, tá? Mas a gente vai ver aqui que, no caso do que o Sócrates está nos tentando indicar, no fundo, esse absurdo da tese do B ama A, ela não valida a tese de A ama B. Tá? É preciso que, na verdade, a gente encontre algum outro caminho, alguma outra metodologia mais adequada para poder trabalhar essa questão, porque alguma coisa não ficou clara. É exatamente o que ele vai dizer aí na sequência. Então, ao que parece, a tese primeira, né, seria, de fato, a verdadeira, e aí o Menexiano volta, né, concordando, é evidente. Mas o Sócrates diz, e, pelo outro lado, o que odeia, inimigo do que é odiado, necessariamente. Assim, vemo-nos obrigados a concordar, conclui aí o Sócrates, como o fizemos acima, que muitas vezes alguém é amigo de quem não é amigo. Da mesma forma que acontece na relação erótica, né, como eu havia explicado. Muitas vezes também de quem é inimigo quando acontece amar quem não lhe tem amor, ou até quem lhe dedica ódio. Noutros casos ainda, pode alguém odiar quem não o odeia e chegue a amá-lo, quando odeia quem não lhe vota ódio e até mesmo o ame. É provável que seja assim. Menexeno já tinha contradito essa tese e volta a concordar com ela outra vez, apenas porque o Sócrates a restabelece. E aí ele diz, é provável que seja assim. E aí o Sócrates, então, vai tirar agora a dificuldade que apareceu aí. Então, como nos resolveremos, perguntei, se o amigo não é nem o que ama, nem o que é amado, nem ainda os que amam e são amados, que são as três teses que ele havia levantado. E aí você pode perguntar, mas como assim? Se ele acabou de dizer que, por redução ao absurdo, a primeira tese seria a verdadeira, como é que ele rejeitou a primeira tese? Ele rejeitou exatamente com base naquele tipo de argumentação que ele havia apresentado antes, que caracteriza a reciprocidade como mais adequada. Então, veja, quando você tenta caracterizar a relação de amizade, ou partindo de A ou partindo de B, você está deixando de levar em consideração a reciprocidade, que seria exatamente essa terceira via. E que seria exatamente aquilo que mais se aproxima da caracterização de amizade, da forma como os gregos utilizam a palavra. Então, dentro dessas três teses, a que mais se aproxima daquilo que caracteriza a amizade é a tese da reciprocidade. Então, se uma tese como a de B, como sendo o amigo, ela foi invalidada por redução ao absurdo, isso não significa dizer que a tese de A seja verdadeira, porque as duas acabam sendo invalidadas
quando você caracteriza a amizade pela relação de reciprocidade. É por isso que eu falei que é difícil a gente raciocinar logicamente em termos desse diálogo socrático, porque, na verdade, o Sócrates está apresentando aí para a gente um terceiro, né? Uma terceira via, uma terceira posição. E sem essa terceira posição, a gente acaba não entendendo o que significaria a amizade. Então, é preciso que a gente entenda mais proximamente, mais a fundo, aquilo que significa essa relação de reciprocidade. Mas, mesmo assim, a tese da reciprocidade foi refutada. Mas lembrem sempre que ela foi refutada pela entrada da questão do objeto, né? Como é o caso lá das relações de filo alguma coisa, né? Filo é vinho, filosofia, tá? E assim sucessivamente. Com a entrada de uma caracterização de B, não mais como sujeito, mas como objeto, passou-se a dar uma cara de refutação a essa tese da reciprocidade. Tá? Mas o Sócrates vai precisar voltar a ela depois. Tranquilo? Então, a gente fecha aí essas três teses e acaba, ao final, né, não tendo uma solução, né, se qual dessas três teses, de fato, define o que significa a amizade. E aí o Menexeno vai responder, né, não poderia responder outra coisa. Por Zeus, Sócrates respondeu: estou atrapalhado, né, estou em aporia, né, estou em dificuldade. É essa a consequência daquele método que o Sócrates sempre apresenta, né, que é o método de argumentação que, em certa medida, nos possibilita, por meio de uma dificuldade, por meio de uma aporia, por meio de um impasse, a gente buscar uma resposta. É isso que é o movimento da filosofia. Tá? E é o movimento que Ulisses vai apresentar agora. A dificuldade do Menexeno vai ser indicada aí pelo Sócrates, e Ulisses vai intervir. O Sócrates diz assim: não se dará a hipótese, Menexeno, perguntei-lhe, de não termos conduzido com acerto a investigação? Será que a gente não fez a investigação de uma maneira errada? E aí quem vai responder vai ser Ulisses, não vai ser o Menexeno. E olha que interessante, quando Ulisses toma a palavra, ele ressurge aí como interlocutor do Sócrates, já não mais ao lado de Menexeno, né, mas como aquele que se colocou como amado de Sócrates, né, naquela relação erótico-pedagógica que eles estabeleceram no diálogo anterior. Então Ulisses responde: quer parecer-me, Sócrates, que é isso mesmo, ou seja, que a discussão não foi levada da melhor maneira, disse Lises. E assim falando, enrubesceu, né? Mais uma prova aí de que, de fato, ele tem essa característica de estar, em certa medida, em uma relação erótico-pedagógica com Sócrates, né? Ele enrubesce no momento em que ele fala, e lembrem que, no diálogo, quem enrubesce antes é exatamente o Hipótales no momento em que fala sobre o seu amado, né? Dando a impressão aí de que aquilo que o Hipótales sente pelo Ulisses, o Ulisses agora sente pelo Sócrates. Tá? Tive a impressão de que a frase lhe escapara sem querer, tal a atenção com que ele acompanhava a nossa conversa, o que transparecia na maneira por que nos escutava. Então, Sócrates percebe uma atenção muito aplicada ali do Ulisses, e essa aplicação do Ulisses denota, em certa medida, que ele estava com uma dedicação muito grande ao que estava sendo debatido, de tal maneira que aquela resposta dele é válida, ao caracterizar que a investigação não foi feita da melhor maneira. E aí o Sócrates vai dizer uma coisa muito curiosa, né? Nessa caracterização que ele vai fazer agora a partir da resposta do Ulisses, a gente vai ter alguns elementos aí para entender o que significa filosofia. Tá? O Sócrates diz aí: desejando dar descanso a Menexeno e alegre por verificar em Lises tão acentrado interesse pela filosofia, viu aí? Só com essa frase a gente já tem um indício bem interessante, né? Ele, imaginando deixar um pouquinho o Menexeno de lado agora,
depois dessa discussão, e querendo, de fato, conversar com o Ulisses, retomar o diálogo que ele estava tendo com o Ulisses já no início, como a gente tinha visto, ele ficou surpreso exatamente pelo interesse que o Lísias demonstrou pela filosofia. E aí a gente pode perguntar, que filosofia? Que filosofia é essa que ele parece ter demonstrado interesse? E aí a gente tem que ver o que o Sócrates está fazendo com eles. O que o Sócrates está fazendo é, por meio da colocação de questões, por meio da colocação de perguntas, levá-los a determinadas dificuldades de pensamento, levá-los a determinadas dificuldades no uso da linguagem, para que, a partir dessa dificuldade com o logos, que é, ao mesmo tempo, pensamento e linguagem, né, com essa dificuldade no logos, eles estejam motivados a quererem aprender. Eles estejam motivados a quererem saber. Portanto, eles estejam motivados a buscar a sabedoria. Então, em certa medida, o que o Sócrates faz, por meio desse diálogo, né, como a gente havia dito lá no início, ele disse que o que ele sabe fazer é dialegestai, é conversar ou dialogar. Esse diálogo, basicamente, significa a maneira que o Sócrates tem de tornar o seu ouvinte aberto à dificuldade do pensamento e da linguagem, de tal maneira que ele se sensibilize a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento. Tá legal? É isso que o Sócrates está caracterizando aqui como sendo a filosofia, e é isso que ele se surpreende ao ver o Ulisses tão interessado. É isso que ele estava fazendo com o Menexeno, e ao ver que o Ulisses está tão interessado, Sócrates fica agraciado, digamos assim, né? Fica feliz de ter, de fato, percebido essa mudança no Ulisses. Tá legal? Então, percebendo essa atenção que o Ulisses estava dando e esse interesse que o Ulisses tinha pela filosofia, ou seja, por aquilo que estava acontecendo ali entre eles, mudei de interlocutor e, virando-me para ele, disse-lhe: tenho a impressão, Ulisses, de que falaste com acerto ao afirmares que, se houvéssemos conduzido direito à investigação, não nos teríamos transviado dessa maneira. Mudemos de orientação, tá? Aí, em grego, vai ser metabalon, né? Que metabolé é um termo bastante usado, não só na filosofia platônica, mas na filosofia em geral, com essa ideia, né, de transformação, de mudança de caminho, né, de mudança de visão, né? E é exatamente essa mudança de orientação que o Sócrates vai dar, não só porque ele está mudando o interlocutor, veja que ele vai mudar de orientação, ele diz, né, mudemos de orientação, mas ele diz isso para um novo interlocutor. Então, ele já mudou o interlocutor e, por isso, ele vai mudar o discurso. E, por isso, ele vai mudar o diálogo. E, por isso, ele vai mudar aquilo que ele está fazendo, que é filosofia. E veja, com relação ao Ulisses, que agora é o novo interlocutor, qual vai ser o tipo de método que o Sócrates vai utilizar para filosofar? Qual vai ser o recurso que o Sócrates vai utilizar para filosofar? Ele havia utilizado o tipo de debate, que em grego se diz erística, tá? Por quê? E ele tinha usado esse método com o Menexeno, por quê? Porque o próprio Sócrates já tinha caracterizado o Menexeno como um grande erístico, lembram disso? Então, diante de um erístico, eu vou me comportar a partir do método erístico. Esse foi o recurso do Sócrates. Agora, o Ulisses é um novo interlocutor. E no primeiro diálogo que ele teve com o Ulisses, o processo de conversa foi muito diferente desse processo de conversa que teve com o Menexeno, né? Não sei se vocês percebem a diferença. Ele tomou o Menexeno como alguém que sabia sobre a amizade, e por isso ele foi rapidamente bombardeando o Menexeno com questões, até deixar o Menexeno atordoado. Com o Ulisses, ele foi trazendo uma espécie de recurso
que com Platão a gente vai chamar de um recurso anamnético, né, um recurso de rememoração, para que Ulisses tivesse a consciência de o que, de fato, é determinante em uma relação de amizade, que era aquele recurso que ele falou, os seus pais realmente cuidam de você, mas será que eles deixam você fazer tudo o que você quer? Não parece que eles não estão querendo a sua felicidade, né? Porque não deixam você livre, não deixam você fazer o que quer. Lembram desse diálogo? Então, quando o Sócrates estava com Ulisses, ele estava se dirigindo de uma outra forma, discursivamente, que a gente poderia aí alocar nesse âmbito que eu aloquei de um discurso erótico pedagógico, no intuito de trazer Ulisses, de conquistar Ulisses para a filosofia. Ulisses agora já está conquistado pela filosofia. Qual é, então, o novo método que o Sócrates vai utilizar? Vamos ver aí, tá? Então, ele diz, mudemos de orientação. Em verdade, nossa pesquisa se me afigura um caminho de difícil percurso, né? Pesquisa aí em grego é skepsis, que é um termo fundamental para definir aquilo que o Sócrates faz. Skepsis geralmente pode ser entendido como um exame, tá? Uma análise, alguma coisa que você faz para examinar um determinado tipo de objeto de estudo, tá? Então, Sócrates diz, nosso exame, nossa pesquisa se afigura um caminho de difícil percurso, calepé, né? Aquilo que é difícil. O que me parece mais acertado é voltarmos para o que deixamos há pouco de lado. Então, vamos ver o que é isso que ele deixou de lado. E examinarmos a questão de acordo com o método dos poetas. Olha que interessante, né? Em relação àquilo que eles haviam já conversado, e aí talvez não em relação ao próprio Menexeno, mas antes, é preciso que a gente examine esse assunto da amizade a partir de um ponto que nós já trabalhamos e deixamos lá atrás. Nós precisamos resgatá-lo, mas nós vamos resgatá-lo agora a partir de um outro método, a partir de um outro procedimento, que vai ser o procedimento dos poetas. Tá? Muito interessante isso. Vamos ver como é que a filosofia usa os poetas, né? Vai dizer o Sócrates. Os poetas são para nós, e aí esse para nós pode ser tanto para o público, né, da poesia, mas também para nós, filósofos, tá legal? Então, isso pode significar as duas coisas, tanto para nós, público da poesia, quanto para nós, filósofos. Então, os poetas são para nós, a um só tempo, né, ao mesmo tempo, os pais e guias da sabedoria. Em grego aí, pateres tes sophias eis kai hegemones. Ou seja, eles são os condutores hegemones e os pais pateres da sofia. Tá? Então, ao mesmo tempo em que a gente poderia alocar esses dois termos, geradores, né, pais e condutores, como sendo dois termos sinônimos de arqué. Arqué, em grego, eu já tinha falado isso para vocês, pode ser muito bem traduzido no português por princípio, né? E a noção de princípio tem a ver com aquilo que está no início, mas tem a ver com aquilo que governa essas coisas que ele inicia. Por isso que princípio e príncipe têm a mesma carga semântica, né? Derivam da mesma noção. Da mesma forma que, no grego, o arqué. Arqué é tanto aquilo que está no início, como aquilo que governa essa coisa que ele iniciou. Por isso que você vai ver a palavra arqué em vários termos que denotam governos. Por exemplo, monarquia, oligarquia, né? Esse arquia final é exatamente derivado de arqué, como se fosse aí uma espécie de governo, tá? Então, arqué, princípio, não é apenas uma coisa que começa algo, mas é também alguma coisa que governa algo. E o Sócrates está dizendo que, com relação à sabedoria, os poetas são para a gente arqué.
Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, tá? Se você é filósofo, né? E isso ele está falando para o Ulisses, né? Se você agora se interessa pela filosofia, se você agora está no caminho para a filosofia, é preciso que você tome os poetas como arqué, ou seja, como princípio e como orientadores para a sabedoria. Tá? Isso é bastante significativo. Tá? Eu já tinha lido essa passagem, mas agora, relendo e vendo todas essas implicações, a gente vê como é que é interessante essa sugestão que o Sócrates deixa aqui de uma espécie de método dos poetas. Tá? Não, e aí ele fala como é que os poetas nos conduzem, de certa maneira, né? Criam a sabedoria e nos conduzem. Não se expressam por maneira banal, ou seja, eles não falam isso de maneira simples, né? Em grego é faulos, é alguma coisa que é simplória, que é menor, que é vulgar. Eles não fazem isso de maneira vulgar. E não fazem isso o quê? Com respeito às pessoas amigas, que é o assunto que nos interessa aqui. Ou que venham a ser amigos, né? Eles dizem que é a própria divindade que faz os amigos e os aproxima. Então, quando os poetas precisam falar sobre um determinado assunto, eles, de certa maneira, divinizam esse assunto. Tá legal? Estão percebendo aí o que é o método poético, por assim dizer, que é, ao mesmo tempo, o criador, né, o gerador, os pais e os condutores da sabedoria? Eles, de certa maneira, ao criarem os seus poemas, divinizam aquilo em relação ao qual eles falam. Tá? E no caso da amizade, eles vão alocar isso numa ação divina. Então, é o hotheos, né? É o Deus que, em certa medida, faz os amigos e os aproxima. Seria uma ação divina, essa que reuniria duas pessoas como amigos. E eles explicam isso a partir de um conceito. E o Sócrates vai trazer aí uma frase que está lá em Homero, na Odisseia, né? Num livro lá da Odisseia, em que o Sócrates, o Odisseu, ele está transformado, ele não está com a fisionomia de Odisseu, ele está com uma fisionomia de mendigo, e ele encontra o cuidador de ovelhas, né, que era amigo dele, né, na verdade era servo dele, tá? E aí ele se torna amigo desse antigo servo dele, e eles começam a caminhar em direção ao palácio, tá? No meio do caminho eles encontram lá outros trabalhadores, e os trabalhadores vão rir, né, desse servo, e com esse mendigo ao lado, né, e vai dizer exatamente essa frase que a gente vai ler agora, tá? Se bem me lembro, exprimem-se nos seguintes termos, falando sobre amizade. É, pois, verdade que um Deus sempre ajunta os que são semelhantes. Tá? Na Odisseia diz lá, aquilo que é os iguais... Deixa eu ver aqui como é que está lá na Odisseia. Cada qual com seu igual, né? Na tradução aí do Donald Schuller. Cada qual com seu igual é a vontade de Zeus. Né? Então, em certa medida, o que ele está indicando aí nesse termo é que aquilo que Deus faz é atrair, é reunir os semelhantes. Quem é semelhante, e semelhante aí é uma palavra em grego, né, chamada homoion, que vem de homonia, né, que dá o nosso termo homônimo, que dá vários outros termos em português. E essa homonia, né, essa semelhança que o Deus cria entre dois indivíduos, trazida aqui para o âmbito dessa discussão, mostra, em certa medida, a sabedoria que esses poetas indicam por meio daquilo que eles estão querendo, que é o assunto da amizade. É como se o filósofo, no momento em que encontra uma dificuldade, tivesse, por princípio, recorrer aos pais da sabedoria. E aos pais da sabedoria os pais da sabedoria são os poetas, tá? São, ou a gente poderia dizer hoje, né, é a literatura, de um modo geral, tá?
Então, exprimem com esses versos, né? É, pois, verdade que um Deus sempre ajunta os que são semelhantes e faz com que se conheçam. Nunca encontraste esse verso? Já respondeu. De certo, já encontraste algures também escritos dos grandes sábios, tá? Ton sophotaton, aqueles que são os mais sábios. O termo grego quer dizer isso, né? Aqueles que são os mais sábios, aqueles que são sapientíssimos, tá? Que dizem a mesma coisa, isto é, que o semelhante é sempre e necessariamente amigo do semelhante. Qual a diferença aqui entre o discurso dos poetas e o discurso dos sábios? Os sábios são aqueles que quem Platão está dizendo aqui que são os sábios, né? São aqueles que depois vão ser chamados de investigadores da natureza, pelo Aristóteles. São aqueles que se dispuseram a fazer um discurso sobre a physis e sobre o cosmos de uma maneira lógica, ou seja, de uma maneira racional, e não apelando necessariamente à divindade. Percebam aqui que eles exatamente separam ou distinguem aquilo que eles estão fazendo daquilo que os poetas fizeram simplesmente por um termo. É muito significativo que a gente faça essa comparação, porque a gente vai ver em que medida os poetas se diferenciam, ou os sábios se diferenciam dos poetas. Por quê? Porque esses mais sábios também são, em certa medida, um caminho para nós filósofos, ou seja, quando nós queremos buscar uma determinada resposta sobre algo, é necessário que a gente busque naqueles que apresentam sabedoria. Se os poetas são a arqué, os sábios, os mais sábios, vêm na sequência. E eles se diferenciam exatamente por um único termo. No poema, na poesia, na Odisseia, o Sócrates diz que é o Deus que causa a semelhança. Na frase dos sábios, eles dizem: o semelhante é sempre e necessariamente amigo do semelhante. Não tem necessariamente aí a ideia de Deus, mas tem a ideia de ananke, é a necessidade, tá? Que é um conceito fundamental para esses grandes sábios, né? Para esses mais sábios, que vão ser chamados depois de investigadores da natureza, e que hoje em dia nós conhecemos como pré-socráticos, tá? Por uma certa historiografia. Veja, aquilo que é para o poeta divino é para os sábios necessidade, é para o sábio aquilo que é, né? A necessidade é exatamente aquilo que não pode não ser. A necessidade é aquilo, as coisas como elas são, né? Então, dadas as coisas como elas são, é verdade que o semelhante atrai sempre o semelhante. E, por atrair, o semelhante vai ser sempre amigo do semelhante, tá? Então, esses mais sábios são os que tratam da natureza e do universo, tanto em suas dissertações orais como nos escritos, né? Então, eles falam sobre a physis e o cosmos, aquilo que eu tinha falado, exatamente por meio da oralidade ou por meio da escrita também. Tens razão, respondeu Ulisses. E não dizem a verdade? Perguntei. Talvez, opinou. Olha como Ulisses é mais sutil do que o Menexeno, né? Porque, veja, eles estão apelando aí ao discurso, a um discurso que, de certa maneira, foge, ou pelo menos escapa na compreensão completa daquilo que eles estão querendo dizer. Nós poderíamos dizer, o que significa essa ação divina que cria a amizade? No âmbito dos sábios, a gente poderia dizer, o que significa essa necessidade que cria a aproximação entre semelhante e semelhante? Tá? E o Sócrates vai, então, enveredar exatamente por essa resposta do Ulisses, dizendo, talvez, realmente, né? Talvez, continuei, só acertem pela metade. Talvez estejam com toda a razão. Porém, nós não os compreendemos. Então, o Sócrates aqui se coloca junto com o Ulisses, de certa maneira, tendo uma dúvida com relação àquilo que eles estão dizendo. Esse talvez é dado exatamente para marcar a falta de uma compreensão completa daquilo que está sendo dito, e essa é uma característica do discurso poético. De fato, o discurso poético
ele tem essa variedade de sentidos, de tal maneira que a gente não tem plena ciência de abarcar todos os sentidos que ele está manifestando. Então, essa ressalva, vamos dizer assim, né, essa ponderação que Ulisses apresenta, o Sócrates ratifica, de tal maneira a mostrar que, ao que parece, não é possível a gente compreender tudo o que eles estão dizendo. Mas uma coisa é interessante, quando ele diz que nós não podemos compreender tudo, isso não significa que eles não estejam com completa razão. E aí o Sócrates vai indicar, pelas suas próprias palavras, uma coisa que o próprio Hesíodo havia dito sobre as musas ao criarem poesia. O Hesíodo vai dizer, né, naquela passagem da Teogonia, que é bastante famosa, que as musas disseram para ele, no momento em que ele estava lá pastoreando, elas chegaram para ele, né, e disseram: Hesíodo, né, nós sabemos dizer muitas falsidades que parecem verdade, e também sabemos dizer verdade quando queremos. Diga, veja, o que elas estão dizendo, em última análise, é que elas jamais falam falsidade completa. Ou seja, tudo aquilo que elas dizem ou é verdade, quando elas querem, ou é uma falsidade que é próxima de algo que de fato é real, próximo de algo que de fato é verdadeiro. Então, mesmo quando se diz mentira, mesmo quando se diz falsidade, não é uma falsidade completa, não é uma falsidade de algo que não existe. É uma falsidade que se aproxima em relação a alguma coisa pela aparência. É exatamente isso que o Sócrates diz aqui com relação a esse tipo de discurso, ao discurso de sabedoria, ao discurso poético. Esse discurso, que a gente não consegue compreender ele todo, ele pode ter acertado na metade ou pode estar com completa razão. Mas ele nunca vai dizer que ele é completamente falso. Perceberam isso? É isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. O que o Sócrates diz, para poder a gente, como filósofos, situar o saber do poeta e o saber dos investigadores da natureza como, de fato, uma sapiência, como, de fato, uma sabedoria, portanto, de fato, uma sofia, a gente precisa levar em consideração que eles atingem a verdade no todo ou em parte. Jamais aquilo que eles dizem é completa falsidade. Ou jamais ela é aquilo que nós poderíamos hoje chamar de ficção. Ficção, hoje em dia, tem a ver com algo que é mentira, né? Com algo que não é verdade no sentido de não existir, né? Geralmente se coloca essa ideia de ficção como algo que não existe. Veja, o que o Sócrates está mostrando não existe um discurso poético, um discurso de sabedoria, que não tenha, em alguma medida, alguma verdade. Eles podem atingir essa verdade no todo ou na metade, mas eles sempre atingem a verdade. E esse é um ponto que eu queria destacar aqui, tá? Para a gente ter plena ciência de como é que a filosofia se comporta em relação à poesia, e aí em relação também àquilo que a gente poderia chamar de ciência, né, dos investigadores da física. Tá tranquilo isso, gente? Deu para compreender? Vamos ver, então, qual é a conclusão aí que ele tira disso. Então, talvez, continuei, só acertem pela metade, talvez estejam com toda a razão, porém, nós não os compreendemos, não compreendemos tudo aquilo que eles estão dizendo. Quer parecer-nos que o mal é inimigo do mal. Então, de acordo com essa ideia apresentada pelos sábios e pelos poetas, ao que parece, o mal é inimigo do mal, já que os semelhantes se atraem. Tá? Só que ele dá uma pequena torção aqui, né? Porque, na verdade, ele teria que dizer que o mal é amigo do mal. Né? Então, vamos ver como é que ele caracteriza isso. Quer parecer-nos que o mal é inimigo do mal.
E isso com tanto mais intensidade, quanto mais dele se aproxima e mais de perto o frequenta. Então, quanto mais o mal está próximo de outro mal, mais inimigo ele se torna desse mal. Quem é mal causa dano, não sendo concebível que possam tornar-se amigos o causador do mal e a sua vítima. Não é isso mesmo? Então veja que ele volta aqui mais uma vez à ideia de amizade com relação àquilo que nos é útil, com relação àquilo que nós tiramos de algum modo uma vantagem. Tá? Se eu tenho uma relação de amizade caracterizada por algo que me traz prejuízo, porque os vetores dessa relação são maus, como é que eu posso dizer que de fato existe uma relação de amizade, né, entre o causador do mal e a sua vítima? Tá? Mas veja, ele diz lá no início, quer parecer-nos que o mal é inimigo do mal, né, por essa caracterização dos poetas, quando na verdade, pela sentença dos poetas, ele teria que dizer que o mal é amigo do mal. Tá? Por quê? Porque os semelhantes é que são amigos. Então, de certa maneira, quando ele coloca aí como um inimigo, ele está criando aí uma certa repulsa entre exatamente os que são semelhantes, os dois sendo maus. Tá? Só que esse tipo de argumento que ele levanta exatamente para criticar essa tese. Dado que, se os poetas estão com a razão, o mal e o mal deveriam ser amigos, nós, ao constatarmos as relações entre duas pessoas más, a gente percebe que, na verdade, elas são inimigas e não amigas. Não é possível, não seria possível, nesse argumento do Sócrates, não seria possível haver uma amizade entre duas pessoas más. Nesse caso, não é a verdadeira metade da asserção, se os maus forem semelhantes entre si. Né? Então, a metade daquilo que eles disseram, ou seja, a metade que diz respeito a quem é mau, parece que essa metade não é de fato verdadeira. Tá? Agora ele vai tentar analisar a outra metade. É certo que dizes, Ulisses concorda, e o Sócrates, então, volta-se para a outra metade. Parece o que quer parecer-nos, ou melhor, porém, o que quer parecer-nos é que apenas com referência aos bons é que afirmam serem semelhantes entre si e amigos uns dos outros. Quanto aos maus, conforme deles se relata, não só não são semelhantes, nem mesmo iguais a eles mesmos, por serem versáteis e nada dignos de confiança. Veja, nessa interpretação, o Sócrates está fazendo um exercício de crítica literária aqui, tá? Ele está tentando identificar, e o Platão faz isso em vários diálogos, né? O que ele está fazendo aqui é exatamente um exercício de crítica da poesia, né? Um exercício de crítica da poesia no sentido de interpretá-lo. E aí ele está dizendo, ao que parece, os poetas, ao dizerem isso, sobre o semelhante atrair o semelhante, diz respeito aos bons, porque os bons é que são semelhantes e eles atraem um ao outro. Por que eles não poderiam ter falado sobre os maus? E vai dizer o Sócrates, porque, ao que parece, eles mudam muito e eles não são, então, dignos de confiança. Com isso, o Sócrates está pressupondo um determinado tipo de compreensão acerca de quem é bom e de quem é mau. Percebe? Aquele que é mau vai ser tomado exatamente como aquele que muda de postura, como aquele que muda de comportamento, como aquele que muda de pensamento. E é por isso que eles passam a não ser confiáveis. E aí ele conclui, ora, quem não é semelhante a si mesmo e está em desacordo consigo mesmo, muito dificilmente poderá assemelhar-se a outra pessoa, ou dela ser amigo. Então, ele joga o âmbito do bom e do mal aqui para o âmbito da identificação consigo mesmo. E aí ele vai dizer, se os poetas estão com a razão, quando eu falo que A é amigo de B, eu quero dizer que A e B, eles são semelhantes
na medida em que eles são cônscios de si mesmos, vamos dizer assim, né? Ou eles são semelhantes internamente, e por serem semelhantes internamente, o que significa serem semelhantes internamente? É que eles não mudam, é que eles são sempre o mesmo, é por eles serem sempre o mesmo que eles conseguem ter essa semelhança da amizade. Percebe? O que é bom, o que está sendo caracterizado aqui, então, como bom e mal, é a constância e a inconstância em relação àquilo que você é. Tá? Isso está, claro, pressupondo diversos conceitos aqui que não estavam expressos na poesia. Mas o Sócrates está trazendo para fazer uma espécie de interpretação daquilo que o poeta estava dizendo. Tá legal? Essa é a motivação do Sócrates para poder entender essa sentença do Homero. Tá? A motivação é tentar entender o semelhante como aquele que é semelhante a si mesmo primeiro. E sendo semelhante a si mesmo primeiro, e isso é bom, isso o torna uma pessoa boa, essa pessoa boa vai ser semelhante a uma outra pessoa boa que é semelhante a si mesmo. Tranquilo? O mal, então, é alocado aí para alguém que muda muito, para alguém que se transforma muito. Depois a gente vai ver que tipo de implicação tem com relação a isso mais para frente, tá? Ele vai ainda retomar esse argumento. E Ulisses acaba concordando, né? Penso, respondeu. Né? Não pensas também dessa maneira? Penso, respondeu. Assim, meu caro, sou de parecer que quando dizem que o semelhante é amigo do semelhante, querem significar, e agora o Sócrates traduz a frase do Homero para as suas próprias palavras, querem significar que apenas o homem de bem é amigo do homem de bem. Ou, em outras palavras, né, no grego, como ele diz, apenas o bom é amigo do bom, é semelhante ao bom. Tá? Hos agatos toi agatoi monos monoi philos. Somente aquele que é bom é semelhante, né, amigo daquele que é bom e, portanto, semelhante a ele, assemelha-se a ele. E que os maus nunca chegam a formar verdadeira amizade, nem com os bons, nem com os maus. Então, os maus, por eles serem inconstantes, eles não conseguem nem ser semelhantes aos bons, porque os bons são sempre inconstantes, e nem semelhantes aos maus, porque os maus também sempre estão mudando. Então, você nunca vai ter aí essa assimilação que daria aí o fenômeno da amizade. Então, veja, dado esse argumento do Sócrates, a partir dos poetas, o que ele está tentando pensar? Ele está tentando pensar a semelhança. O que pareceu mais incômodo aí para o Sócrates? O que pareceu mais incômodo para o Sócrates? O que os poetas e os sábios estavam dizendo com relação ao semelhante. E ele está tentando entender o semelhante como aquele que é igual a si mesmo. Permanecer igual a si mesmo é uma coisa boa. Portanto, só aqueles que são bons são amigos daqueles que são bons. Concordas com isso? Diz o Sócrates. O Ulisses acenou afirmativamente. Já sabemos, portanto, quais são os amigos, né? Já sabemos quem é os amigos, né? Quem são esses que nós estamos chamando de amigos? Pois o nosso raciocínio indica que são as pessoas boas, né? As pessoas de bem. Ulisses diz, estou de pleno acordo. Tá? Já dá para a gente parar por aqui, porque, veja, quando ele fecha esse raciocínio, ele está indicando, em certa medida, que para entender essa relação entre A e B, que vai ser caracterizada como uma relação de amizade, eu só posso dizer que há uma relação de amizade quando eu digo que A e B são semelhantes. E ele está entendendo semelhantes, não que eles sejam parecidos, mas que eles sejam semelhantes a si mesmos. Para haver amizade, portanto, é necessário que as duas partes permaneçam as mesmas. Se alguém muda, alguém se tornou um mal.
Vejam como isso é interessante, às vezes, para a gente entender algumas amizades, né? Tem determinadas amizades que a gente consegue levar durante muitos anos, e às vezes até por toda a vida. Outras amizades, elas são muito instantâneas, acabam mudando, sendo perdidas muito rápido. E a gente percebe, em certa medida, que essas amizades acabam, ou elas permanecem, porque alguma coisa permanece, né? Em nós e nelas, né? Em nós e nas pessoas. E, ao que tudo indica, é uma semelhança a si mesmo. Com aqueles amigos que a gente permanece mais longo tempo, existe uma ideia de que eles são sempre os mesmos e de que nós somos sempre os mesmos para eles. E nessa postura, né, de entendermos aí a amizade como uma espécie de assimilação daquilo que nós somos, né, uma espécie de semelhança ao que nós somos, como uma constância da nossa personalidade, vai ser o ponto-chave para a gente entender melhor os próximos argumentos que o Sócrates vai trazer. Tá legal? Diga aí, Sérgio. Mas, César, o que de semelhante identifica com um semelhante de si e com um semelhante do outro? Ele não diz, ele não qualifica isso. Porque... Percebe que o semelhante na verdade, vamos dizer assim, né, é uma situação. Semelhante é caracterizado não como uma qualidade de alguma coisa, né, no sentido de você poder dar as características daquilo que é semelhante a algo. Por exemplo, eu digo que um livro é semelhante ao outro livro. Aí eu posso dizer que ele é semelhante o quê? No tamanho, na cor, na densidade, na quantidade de folhas. Tem várias coisas que eu posso dizer que são semelhantes. O Sócrates não está indo por esse lado, percebe? Por isso que eu estou dando uma certa ênfase para isso, porque o que ele está chamando de semelhante é simplesmente um retorno para si mesmo. Para dizer o seguinte, no momento em que você permanece o mesmo em relação a você mesmo, é que você consegue ser bom, e sendo bom, você consegue ser amigo de alguém. Mas isso não teria a ver com, assim, extrapolando o mundo das ideias, no sentido de que alguma essência em si que estaria no sentido ideal, e aí descoberta disso, que possibilitaria estabelecer uma amizade, uma afinidade, mas ainda assim alguma coisa de uma ideia, do mundo das ideias, do mundo de uma essência. Entendi. Eu acredito que não, nesse âmbito aqui, não só porque a gente está nesses diálogos, né, que geralmente não trabalham a questão das ideias, mas até pelo próprio vocabulário que o Sócrates está usando aqui, né? Esse tipo de vocabulário que ele está trazendo não sugere para a gente aquela ideia das formas ou das essências, né? Diz respeito simplesmente a um movimento da personalidade, digamos assim, tá? Em certa medida, o grego pode dar margem para essa questão das essências, porque ele usa auton, né? Então tem aquela coisa de o voltar-se para si mesmo, de considerar em si mesmo alguma coisa. Então, nesse sentido, talvez você tenha a razão de dizer, você não está tentando, o Platão não está tentando aí caracterizar aquela questão da essência das formas. Por esse lado, poderia, porque o vocabulário deixa essa brecha, né? Mas, por outro lado, o contexto em que ele está usando denotaria uma individualidade como sendo as formas, né? Porque, na verdade, ele não está nos referindo a um certo ideal de ser humano, mas ele está reafirmando cada um de nós permanecendo os mesmos em relação a nós mesmos. Então, é uma certa individualidade que não tem a ver com as formas, porque as formas abrangem, são mais universais, né? Elas abrangem todos. Quando elas falam sobre a essência, ela fala sobre a essência de todos os entes, né? Então, nesse sentido, se ele falasse... A gente ainda pode ver, porque ele vai voltar a esse argumento sobre o semelhante. A gente pode ver se vai aparecer a questão do humano aí, né? Não no sentido só do individual, mas também no sentido do humano. Aí talvez ele possa estar fazendo uma referência à essência do ser humano.
Mas, nesse momento, ele faz uma identificação muito específica, que é a identificação daquele que permanece fiel a si mesmo, daquele que permanece o mesmo. Nessa permanência, ele se torna uma pessoa boa, porque ser bom é ser o mesmo, né? E ser o mesmo é o que permite com que você tenha um vínculo de amizade, né? Seria mais ou menos aí um resumo daquilo que o Sócrates está indicando nesse momento, tá? Não teria a ver necessariamente com a essência do ser humano, no sentido das formas, mas na sua essência enquanto indivíduo, né? Na sua essência enquanto individual. Você, enquanto indivíduo, sendo fiel a si mesmo, você consegue ser bom. E aí, sendo bom, você consegue ter essa relação de amizade, né? Tem a ver com aquele preceito, torna-te o que és, torna-te o que se é. Pode ter. É uma fala mais antiga. Sim, sim. Que o próprio Nietzsche usa também, né? De fato, pode ter essa ideia, né? Porque no momento em que você coloca a exigência de que para ser bom você precisa ser fiel a si mesmo, você tem a exigência aí de saber quem você é para você se tornar o que você é, né? Então, a gente pode juntar aí o conhece-te a ti mesmo com o torna-te o que és, né? Então, poderia ser sugerido aqui. Eu ainda não quero avançar nesse detalhe forte do termo de essência humana, né? Porque não parece estar sendo sugerido nesse momento pelo Sócrates, tá? Eu só queria dar essa ponderação, né? Porque pode ser que ele traga isso mais para frente, mas nesse momento ele não está trabalhando com isso. Ele simplesmente está trabalhando com uma certa posição de alguém que se coloca como fiel a si mesmo, ou seja, como alguém que não vai mudar a bel prazer, como alguém que não vai mudar por causa das circunstâncias, né? Mudando as circunstâncias, eu mudo a mim mesmo. Não, é alguém que permanece fiel àquilo que ele é. Então, é basicamente essa a colocação do Sócrates, né? Seria uma questão ética, então, Platão. Sim, totalmente. Quando ele diz que esse ser fiel a si mesmo que é bom, ele está mostrando para a gente que ele está dando um qualificativo ético para isso. Ou seja, o caminho para o desenvolvimento ético é exatamente o exercício de ser fiel a si mesmo. O exercício de ser permanente em relação àquilo que se é, né? Não tem a ver com algo bom, como uma bondade supra-humana, né? Como uma bondade que é uma forma tal como Platão vai defender depois, né? Não tem a ver com esse bem enquanto uma forma suprassensível, né? Tem a ver exatamente com o bem considerado no âmbito humano. O bem considerado no âmbito humano é isso, é ser fiel a si mesmo. Basicamente seria isso, né? Certo. Mas é bacana, essa reflexão sobre o semelhante é o que vai render agora aí durante o diálogo, e a gente vai ver como é que o Sócrates vai trabalhar isso melhor, até para a gente poder fazer essa comparação com o que ele está pretendendo apresentar em relação ao que é bom, né? Para ver em que medida isso é, de fato, um discurso ético e uma proposta ética também. Mas já de cara a gente percebe que ele teoriza em cima da ética com relação a isso, mostrando, inclusive, que você só tem a possibilidade de considerar a amizade a partir da perspectiva ética. Por quê? Porque você só tem amizade entre pessoas boas. Então, entre pessoas boas é que você vai encontrar a verdadeira amizade, portanto, apenas entre pessoas éticas, né, que você vai conseguir ter verdadeira amizade, tá? Essa é a primeira colocação aí dessa questão do semelhante. E o que ficou mais interessante aqui para a gente também é que isso é derivado de uma sabedoria poética que o Sócrates resgata lá do Homero, tá? Então, em cima dessa sabedoria que ele vai agora trabalhar sobre a questão da amizade, tá? Cenas dos próximos capítulos, a gente se vê, então... semana que vem, a gente não vai ter, tá? Eu vou avisar lá no grupo, que a gente vai ter uma semana de filosofia aqui da universidade, eu vou estar numa mesa exatamente à tarde. Eu vou deixar lá no grupo, não só o aviso, mas vou deixar no grupo também lá o endereço do evento, tá? Para vocês participarem também. Eu vou deixar um aviso, eu vou deixar em aberto, tá, Paty? Não se desespere. Eu vou colocar lá que, se por acaso terminar antes, né,
porque a mesa começa 2 horas, então pode ser que termine antes, e aí terminando antes a gente consegue fazer o nosso encontro depois, tá? Mas eu deixo lá tudo explicadinho lá no grupo. A gente pode se encontrar, pode não se encontrar semana que vem, mas vocês já ficam aí de sobreaviso. Tá legal, gente? Obrigado pela presença de todos e até a próxima.